Carlos Bratky, o arquiteto considerado o criador da Avenida Luiz Carlos Berrini, uma das mais famosas avenidas de São Paulo por seus prédios modernos, morreu repentinamente ontem aos 74 anos. Autor de centenas de projetos marcados pelo experimentalismo, tanto formal como técnico, Bratky foi enterrado hoje no Cemitério Redentor, Zona Oeste de São Paulo. Seu legado pode ser visto por toda a cidade. O prédio metálico foi e ainda é um dos mais modernos de São Paulo. Quando projetou o edifício apelidado de Robocop, Carlos Bratky olhava sim para o futuro. A torre de 32 andares é revestida de alumínio resinado, um dos primeiros arranha-céus desse tipo na cidade. Só na Avenida Luiz Carlos Berrini, no Brooklyn, são 60 prédios assinados por Bratky. Destaque para o imóvel onde funcionava o escritório dele e que leva o nome do pai, o também arquiteto Oswaldo Bratky. A obra faz uma arrojada mescla de concreto, vidro e metal. Nos anos 70, a região da Berrini era uma grande várzea do Rio Pinheiros, que fica aqui do lado. Era um bairro desvalorizado da cidade. Carlos Bratky também ajudou a pensar o projeto de drenagem dessas terras antes de dar vida aos muitos projetos, um atrás do outro. Nos anos 90, a avenida pensada por ele se consolidava como uma das mais importantes da cidade. Muitos terrenos já eram de propriedade da família. Lá se estabeleceram as sedes de grandes companhias, o que transformou a região num polo empresarial. Entre as centenas de projetos, muitos premiados, está o Parque do Povo, no Itaim Bibi. Outro local que teve a marca de Bratky é a Igreja de São Pedro e São Paulo. O estilo Bratky tinha ousadia e uma forte ligação com a arte. Não por acaso, ele foi diretor do Museu da Casa Brasileira e presidente e conselheiro da Fundação Bienal de São Paulo. No exterior, desenhou obras nos Estados Unidos, Uruguai, Israel e México. Bratky foi professor na Faculdade de Belas Artes e na Universidade Mackenzie, onde conviveu com o professor Tito Livio. Viveu para o trabalho, viveu para a arquitetura. Realmente, para essa juventude que está aí, ele é um legado muito grande. Carlos Bratky fez parte da primeira geração de arquitetos paulistas que contestou a arquitetura moderna, tão presente na cidade. Em mais de 50 anos de trabalho, ele desenhou centenas de projetos, como o Parque do Povo, no Itaim Bibi, uma área de 133 mil metros quadrados, na zona sul da capital, dedicada ao esporte e ao lazer. Sua obra mais famosa foi o complexo que deu origem à Avenida Luiz Carlos Berrini. Junto com outros dois arquitetos, ele transformou uma região pantanosa no Brooklyn num dos principais centros empresariais da capital. Só na Berrini, Bratky idealizou pelo menos 60 projetos entre prédios e centros comerciais. Ricardo Otaki foi secretário estadual de Cultura nos anos 90, na mesma época em que o amigo Carlos Bratky era diretor do Museu da Casa Brasileira. O Carlos sempre foi um arquiteto muito atuante, né? Um dos arquitetos mais atuantes da cidade. O padrão dele era sair do caixote, aquele caixote. Planta quadrada, né, e subir reto até o final. Não, ele sempre fez, né, uns jogos, né, formais assim no prédio, né. Hoje, por coincidência, ele mora num prédio projetado por Carlos Bratky há 30 anos. Tem uma coisa muito interessante nesse prédio, que cada andar tem uma planta diferente. Então isso faz com que o prédio tenha formalmente uma coisa muito movimentada. Carlos Bratky também tinha projetos nos Estados Unidos, Uruguai, Israel e México. Ele foi presidente da Fundação Bienal e recebeu dezenas de prêmios ao longo da vida. O Instituto de Arquitetos do Brasil, que Bratky também presidiu, concedeu a ele a maior homenagem a um profissional da área, o Colar de Ouro da Arquitetura Brasileira. Ele foi um dos principais responsáveis por mudar a cara na zona sul de São Paulo. Na região da Avenida Engenheiro, Luiz Carlos Berrini projetou mais de 60 prédios, junto com o irmão Roberto Bratky e com Francisco Collet, também arquitetos e construtores. Carlos Bratky foi professor universitário, dirigiu o Museu da Casa Brasileira, presidiu o Instituto dos Arquitetos do Brasil e a Fundação Bienal de São Paulo. Desenhou desde igrejas até parques, como o do Povo, que também fica na zona sul da capital paulista. As construções projetadas por Bratky têm todo tipo de uso: indústrias, serviços públicos, bancos, hotéis, museus, escolas, moradias e escritórios comerciais. Bratky assinou ainda projetos em Israel, Uruguai,
México e Estados Unidos. Filho do também arquiteto Oswaldo Bratic, Carlos Bratic nasceu em São Paulo e tinha 63 anos.